Estamos de volta. 18 mil pessoas fazem acompanhamento médico para mudança de sexo na rede pública. Sabia disso? Tem uma portaria do Ministério da Saúde que garante o direito a essa cirurgia. Mas a espera é muito longa, porque só 5 hospitais fazem esse procedimento aqui no Brasil. Kel nasceu mulher e há mais de 10 anos usa uma cinta para esconder os seios. Para acabar com todo esse sofrimento, a intenção é fazer a cirurgia de mudança de sexo e a retirada das mamas. Essa necessidade ela veio desde sempre, né? Então, assim, é a questão da liberdade, da gente sair de um corpo e se sentir liberto, né? Mas o processo é bem demorado. Depois que o paciente dá entrada no hospital dizendo que quer fazer a mudança de sexo, ele é acompanhado por psicólogos e outros especialistas por pelo menos 2 anos. E não é só isso. É preciso também ter muita paciência para esperar na fila até dar entrada no centro cirúrgico. Essa demora é porque no Brasil todo, só 5 hospitais fazem a operação pelo SUS. Em Goiânia, 168 pessoas recebem atendimento atualmente no Hospital das Clínicas. 16 já podem ser operadas. A professora Esther é uma delas. Esther nasceu homem, mas já tomou os hormônios, já mudou o timbre de voz e há 6 anos está esperando a vez para operar. A fila é muito grande, é muito demorada. Na prática, por falta de profissionais adequados, nós estamos esperando 6, 7 anos, 10 anos ou até mais em alguns estados. É o que acontece no Rio de Janeiro. 80 pacientes estão aptos a passar pela cirurgia, mas o tempo de espera é de 10 anos. Por causa da demanda reprimida, o serviço já não recebe novos pacientes desde 2011. Outras 300 pessoas aguardam para iniciar o atendimento. A fila no Recife é a que anda mais depressa. A média é 1 ano de espera. E em todo o Brasil foram feitas 400 cirurgias pelo SUS nos últimos 9 anos. Recentemente, o Ministério da Saúde autorizou o atendimento em outras 4 unidades no país, mas nenhuma, a princípio, vai fazer a cirurgia. E o Ministério da Saúde diz pra gente que a organização e o controle dos pacientes que desejam fazer essa cirurgia ficam a cargo de cada estado. Não deixa de ser uma evolução, o Brasil precisa evoluir, como está evoluindo na doação de órgãos. Eu fiz questão de mostrar essa reportagem para que vocês tenham uma ideia do quanto o ser humano está se afastando do seu Criador. A palavra nos ensina que o anjo de luz, também conhecido por Lúcifer, ele se exaltou a si mesmo, dizendo: subirei ao Altíssimo, e foi achado nele iniquidade, e ele, com a sua sedição, ou seja, a rebeldia, arrastou com ele juntamente a 1/3 parte dos anjos que estavam diante da presença do Altíssimo. E hoje nós temos aí esses demônios que enganam as pessoas. O pecado de rebelião é algo tremendo, pessoal. A palavra diz que o pecado de rebeldia, ou seja, rebelião, é como, ou seja, o compara ao pecado de feitiçaria. Então, todos aqueles que são rebeldes são também feiticeiros. Por quê? Eu já contei isso para vocês, mas sempre bom ilustrar. Existe uma avenida no Brooklyn, em Nova York, que o nome da avenida é Church Avenue, ou seja, a Avenida das Igrejas, ou Igreja Avenida, como queiram. E um dia, quando eu morava lá, eu tive a curiosidade e eu contei somente de um lado. Eu percorri toda a avenida, somente de um lado eu contei, se não me engano, 108 ou 178 igrejas. Como que isso acontece? Da seguinte forma: uma pessoa, até com um chamado do Altíssimo, evangeliza, forma uma igreja. E aí
o capeta, não satisfeito com aquilo, envia servos com aparência de humildes, etc., que vão ganhando a confiança, vamos colocar assim, da liderança da igreja. E depois, uma vez com a confiança ganha, eles começam a semear o joio entre o trigo. Aí procuram, eles focam aqueles que não estão firmes na fé. Aí começa, poxa, olha, não gostei do sermão do pastor tal dia, porque não é assim não. Poxa, eu já vim de outra denominação, eu tenho um profundo estudo teológico, exegético disso e daquilo, como se os discípulos do Messias tivessem estudado exegese, escatologia, essas coisas, né? Tem gente que dá tanta importância a isso, e Pedro era pescador, Mateus era coletor de impostos, e por aí vai. Lucas era médico, Paulo também era bem instruído, mas os outros, ou a grande maioria, não tinham assim nenhuma instrução. E hoje as pessoas, não, eu tenho PhD em divindade, eu fiz faculdade de teologia, exegese, escatologia e por aí vai, se orgulha dessas coisas, não? Abre a fossa bucal para falar um montão de besteira. Mas, continuando, então começo assim, a semear aquela semente da rebeldia. Aí essa semente encontra cabida, cria raiz, começa a crescer e dá frutos. E aí quando se descobre, já há uma igreja dividida e aquele grupo sai e fundam a sua igreja. E aquele mesmo espírito que os usou para dividir aquela primeira igreja, vai usar outros para dividir essa igreja dividida, recém-formada, e assim por diante. Então, por isso que hoje existem várias denominações, várias igrejas, com teologias estranhas, oferecendo fogo estranho, e por aí vai. Porque o reino dividido não subsiste, uma casa dividida não se mantém. Isso é um princípio bíblico e também socialista comunista, e o diabo sabe disso, e por justamente sabê-lo, que ele usa muito disso. E as pessoas se deixam levar pelos seus egos, e etc e tal. Por isso que aquele hangout que eu fiz, a valorização do eu, que eu preguei para mais de 5.000 pessoas, que a minha congregação é isso, que eu viajei o mundo, que eu viajei o Brasil, que eu era o solicitado, amado das nações, e etc e tal. Isso daí, quando a pessoa está cheia de si mesma, ou de si mesmo, está vazia do Altíssimo. E por essas razões, eu entendo que, na realidade, quando há uma divisão, começa-se com palavras que geram dúvidas e as pessoas vão sendo enfeitiçadas contra aquele líder espiritual. Por isso que o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Isso que vocês viram aí é uma rebeldia, uma sedição aberta contra o Criador. Eu estou preso nesse corpo. Não, o Criador não prendeu ninguém dentro de um corpo. Se você nasceu homem ou nasceu mulher, foi pela vontade do Criador. Não foi porque ele quis te prender, não. Para com essa conversinha mela cueca, essa conversinha fiada, porque isso daí não é prisão, não. E aí eu fico me perguntando, será que esse pessoal, para ser condenado, ainda precisa aceitar a marca do anticristo, ou eles já estão condenados por causa dessa rebelião? Deixa aí a sua opinião, seu comentário, gostaria muito de ouvir, tá bom? Que o Altíssimo os abençoe e os guarde hoje, amanhã e sempre. Tchau!